Tem algum exemplo para dar sobre falsos cristos hoje? Século XXI? Tem sim, eu até ri porque eu me lembrei do Henrique Cristo, tem aqui no Brasil. Obrigado. Aquela figura que diz que é Jesus Cristo e tudo mais, mas não tem só aqui, né, Pastor Rodrigo, perdão. Tem, sempre confundo os nomes só do Pastor Rodrigo e do Pastor Giovanni. Não tem problema não. Faz parte, mas eu sei que são pessoas diferentes e eu só troco o nome, mas eu sei com quem eu estou falando. Pastor Rodrigo, é assim, temos esse cidadão aqui no Brasil, tem em outros países também, tem pessoas. No passado, né, já apareceram outras pessoas que se intitularam ser o próprio Cristo, outros que são o próprio Deus, enfim. Então, essa profecia já se cumpriu e ainda se cumpre atualmente, porque esse Henrique Cristo, por exemplo, ele, né, já foi em vários programas de televisão aí dizer que é Jesus e tudo mais. Ele é motivo muitas vezes de piada, de chacota, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo é incrível como tem gente que acredita ainda, entendeu? Tem os seguidores, né? Tem os seguidores ainda, entendeu? Então, quer dizer, pode parecer cômico, mas é cumprimento dessa profecia aí que o pastor leu em Mateus 24, correto? Exatamente. Falsos cristos, falsos profetas. Aí se for falar de falsos profetas, aí vem de pasada, né? Tem a Tânia que comentou, o Papa é um falso profeta? Fez essa uma pergunta, né? A gente não... Olha só, o Papa, o Papa se intitula representante de Deus na Terra, né? Não só o Papa atual, o Bento, aliás, o Chico aí, né? Os anteriores também, entendeu? O Francisco e outros, João Paulo II, todos que antecederam ele também se intitulavam, né, representantes de Deus na Terra. Então, quer dizer, só por conta disso, né, e por todos os rituais também, alguns que são contrários à Bíblia, isso já mostra que é um falso profeta, sim, especialmente por coisas que ele tem dito recentemente. Ele disse, por exemplo, que a propriedade privada... Algumas pessoas até geraram polêmica, né, com o que ele falou. Ele disse que ele orou pela inteligência artificial. Eu até vi depois na íntegra isso que ele falou. O que ele disse, na verdade, foi que a inteligência artificial tinha que ser usada para o benefício da humanidade e tudo mais. Mas ele tem alguns discursos, algumas falas, pastor Rodrigo, que mostram realmente que são contrárias, né, ao que a Bíblia diz, né? Tá ok. Eu posso dizer, tem um rapaz que se dizia também Cristo, que faleceu, né? Não sei se você vai lembrar o nome dele. Ele tinha até bastante seguidores, né? Chegou a falecer. Acho que não lembro agora. Um homem não lembro, vou lembrar, depois eu vou citar. Mas é interessante. Mas aqui do Brasil? Não. Acho que é americano, fala a memória. E ele faleceu. E a religião dissolveu, né? Porque ele dizia ser o Cristo, né? E na verdade não era, né? E tinha seguidores. Então a gente vê que tem pessoas que eles são levados, né, pastor Marcelo, que são enganadas, né, dentro da igreja. E ela fica ali, não sabe realmente qual que é a verdade. Por quê? Porque igual o senhor comentou na live do irmão, na live passada que eu assisti do senhor, mas o pastor anterior lá no seu canal, que ele falou que as pessoas não leem a Bíblia, né? Não leem a Bíblia, não oram, e aí ela fica sem a direção, ela come aquilo que a igreja dá, né? E é importante salientar que a Bíblia, ela é um manual que não é só para o pastor, não é só para o obreiro, mas sim para o membro ler, né? E hoje em dia as pessoas não leem, infelizmente essa é a dificuldade do ser humano, né? Por isso que muitos estão seguindo falsos cristos e não estão nem sabendo, né, pastor Marcelo? É a realidade, né? Com certeza. O grande problema, especialmente do brasileiro, né, pastor Rodrigo, é que tudo que ele sabe em termos de evangelho é da boca de alguém, ou do pastor, ou do líder. Ele não lê nada, ele não estuda nada para confrontar se aquilo que o pastor, o líder dele está falando é uma verdade, ou se é uma falácia, ou se é uma manipulação, ou se é uma espécie assim de um discurso, né, programado ou que visa benefício próprio. As pessoas não conseguem discernir. Por isso que o Evangelho da Prosperidade teve tanto sucesso no Brasil durante tanto tempo, e ainda tem, né, as megas, hiper, ultra igrejas, e também agora, mais recentemente, veio esse Evangelho Coach, né, que o pastor deve conhecer também, que é o homem assim, como centro de tudo. Você pode, você é o cara, você faz, Jesus, ele bate palma para você, e você vai, entendeu? Que está substituindo devagarzinho esse Evangelho da Prosperidade.
É claro que Deus prospera? Sim, prospera. É claro que Deus recompensa? Sim, está lá em Mateus 6, aquilo que a gente faz secretamente, Deus recompensa publicamente. Então, é fato que Deus recompensa, só que a essência, isso é um meio, não é um fim, né? Não é o fim do evangelho. Então, as pessoas, elas, infelizmente, assim, tudo que elas sabem porque elas têm preguiça de ler. O brasileiro tem preguiça de ler, entendeu? Então, se você tem preguiça de ler, infelizmente você tem preguiça de conhecer Deus, porque Deus se revela através da Bíblia, né? E Verdade. é por isso que ele usou os profetas, os apóstolos, né? Todos os personagens dos 66 livros. E as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, elas são enganadas facilmente, porque alguém pode usar a Bíblia, um versículo, 2, 3, e fazer uma doutrina, e a pessoa não vai saber se aquilo corresponde, se não corresponde, porque ela não tem uma base geral para poder fazer o confronto com outros textos e ver que aquilo está totalmente fora, entendeu? Qual o nome do irmão? Eu até esqueci, acho que é Tiago. Ele diz: as maiores heresias são feitas de textos fora de contexto. É verdade. A pessoa pega ali um texto ali e formaliza então uma doutrina, na verdade, né? Isso infelizmente. Tem uma irmã aqui também, pastor Marcelo, da Argentina, Greides Fortunato, né? Deus bendiga sua palavra, a vida aqui. Maravilha. Vamos aqui, irmãos, para o versículo 6, pastor Marcelo, do capítulo 24. Diz assim, ó: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pastor Marcelo, quantos cristãos têm se assustado com as guerras que têm vindo aí, né, em pleno século XXI? Temos guerras políticas, guerras comerciais, guerras físicas também, né? Por que não dizer isso, né? Israel contra lá no Oriente Médio. O senhor que está mais assim a par do assunto, cita para nós alguma parte de guerra hoje no nosso mundo, né? Por que não dizer aqui o Brasil, ali a China, os Estados Unidos, enfim, fica à vontade. Pastor Rodrigo, na verdade, assim, desde que o mundo é mundo, existe guerra, né? A gente sabe disso. Desde a época de Davi existiam as guerras, enfim, a guerra é uma coisa inerente, assim, é uma coisa praticamente que sempre existiu desde a história. Só que essa profecia de Mateus 24, né, quando a Bíblia diz que haveriam guerras e rumores de guerras, fala de uma acentuação desses conflitos no final dos tempos, entendeu? Ou seja, que haveriam mais guerras, mais rumores de guerras do que normalmente sempre aconteceu. Então, se a gente pegar a história, né, ver, por exemplo, do século XX para trás, ou século XIX, a gente vai ver que nós tivemos, especialmente no último século, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, em uma só geração, em um só século praticamente, um conflito que envolveu o mundo inteiro, entendeu? Então, o que Jesus disse exatamente foi isso. Nós tivemos do Irã e do Iraque, nós tivemos do Vietnã, né? Nós tivemos várias no Oriente Médio, Israel na Guerra dos 6 Dias, enfim, tantas guerras. Por exemplo, em 2020 quase nós tivemos uma terceira mundial, que foi com os Estados Unidos e o Irã, quando mataram aquele general do Irã, Soleimani, né? E aí os Irã disse que ia retalhar e ficou aquela tensão. O rumor de guerra é exatamente isso, é quando as pessoas, elas... Fica aquele zum, aquele conflito, eu vou atacar, não, se você fizer tal coisa, você vai receber a resposta aqui do nosso país. Isso acontece direto, todos os dias, né? Então, a gente está vivendo uma acentuação desses conflitos e desses rumores, podemos dizer assim, nesses dias, entendeu? Então, se as pessoas pegarem e compararem a história do século XIX, do século XX para trás, elas vão ver que, a partir do século XIX, do século XX, nós tivemos muitas guerras, entendeu? Muito mais do que em toda a história, desde a época de Cristo e até antes da época de Cristo, entendeu? E essa profecia fala exatamente disso. No tempo final, as coisas iriam se acentuar nesse período. Por exemplo, o senhor falou ali da questão das comerciais, né? Então, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos sempre conflitando aí com a China. Exatamente. Esses rumores aí, o Irã querendo atacar Israel, constantemente, já disse, através de diversos líderes, especialmente o
o Ahmadinejad, que era presidente do Irã, que dizia que queria varrer Israel do mapa, o Erdogan da Turquia, que diz que quer formar um califado islâmico novamente e quer também quer a destruição de Israel. Então, são muitos conflitos, né? E tudo isso ao mesmo tempo. Então, essa profecia ela trata disso, desse aumento exponencial de rumor e de conflitos, né, no tempo final. Então, a gente está vivendo esse tempo, né?